Olá! Hoje eu queria falar sobre um conceito que eu aprendi que tem sido uma das principais barreiras para a execução da diversidade, equidade e inclusão dentro das empresas. O conceito é o frozen middle. Isso significa o meio congelado. É essa meia gerência que fica, a gerência mediana, a gerência intermediária, que fica entre a liderança sênior e as pessoas ali da linha de frente que estão na execução. O que acontece? Aqui uma frase da Margaret Goldenberg, do Mulher 360, que diz assim: é uma população que ela tem pouco a ganhar se ela executa de acordo com a estratégia, mas ela tem muito a perder se alguma coisa dessa estratégia de diversidade, equidade e inclusão dá errado. Então o que ela faz? Ela congela, ela paralisa. O que significa isso? Você tem ali a alta liderança da empresa que está engajada, que teoricamente coloca a diversidade, equidade e inclusão dentro dos KPIs, faz ações afirmativas, constrói comitê de diversidade, equidade e inclusão, define qual vai ser a estratégia, define quais vão ser as frentes de trabalho, quais vão ser os planos de ação. E quando isso vai para o cascateamento dessa média gerência, que é quem vai estar na execução na prática, que é quem vai estar ali fazendo a passagem da informação, o cascateamento para esse pessoal que está na linha de frente no dia a dia, essa informação não chega da maneira correta. Então, é esse nível intermediário da gerência que pode ser uma barreira muito grande para a execução da diversidade, equidade e inclusão. Porque aí vira uma coisa que ela é muito discurso, ela é muito, faz parte da estratégia, faz parte teoricamente do KPI, da estratégia como discurso, né, como speech, como papel, mas ela não faz parte da prática. Então aqui, como é que você identifica se você está vivendo uma situação dessa maneira na sua empresa? É quando você tem ali a liderança sênior engajada, com os KPIs definidos, mas de alguma maneira quando esse plano começa a se cascatear para esse nível de gerência intermediária, você vê que dá uma desaceleração na execução, porque essa gerência intermediária não está comprada com aquilo que foi definido com os líderes sêniores, né? com essa liderança mais sênior. E como é que a gente faz para olhar para isso? Primeiro, identificar se isso está acontecendo, né? E como você identifica quando você vê, então, que você parte lá da ação da liderança sênior com a estratégia definida e quando você entra nessa execução do plano, você vê uma desaceleração. Esse é um primeiro sinal de que pode estar havendo algum problema. E como é que você corrige? Uma maneira de corrigir e um dos fatores, uma das causas para que isso aconteça é que essa liderança intermediária não se sente parte do processo de decisão. Então toda essa decisão que foi definida, todo esse plano de ação que foi definido, de evolução de diversidade, equidade e inclusão, essas pessoas não foram envolvidas nesse processo decisório, nesse processo de planejamento estratégico. Então elas não se sentem parte. Se eu não me sinto parte, eu não me engajo com isso. Esse é um primeiro fator. Isso significa que a gente tem que colocar toda essa liderança intermediária nas definições? Não necessariamente. Mas se você não vai ter ninguém, ou algum representante, ou algum influenciador desse nível envolvido nas conversas de definição, como é que você garante, então, que você tenha um plano de comunicação robusto para que a mensagem chegue da maneira correta e com o impacto necessário para que essa pessoa se sinta, então, engajada, influenciada e parte integrante para ela continuar fazendo o cascateamento da maneira correta. Então, esse é um lugar de olhar para isso como um plano de ação para reverter o que está acontecendo. A outra coisa é a escuta, né? Como é que você tem certeza de que o que está vindo de baixo, de quem está ali no dia a dia da linha de frente, das posições mais ali de base da pirâmide, como é que essa mensagem está chegando para eles, né? Como é que eles estão se vendo nesse lugar? A diversidade, equidade e inclusão é um discurso que é crível, né? A prática tem sido uma coisa que eles já enxergam no dia a dia, que eles estão vivendo no dia a dia, então essa é uma outra maneira de medir. Uma outra ação é como é que você olha para a governança, né? Como é que você está estruturado na sua governança de cascateamento de informação para você ter certeza que você está cobrindo da maneira correta todos os stakeholders que são importantes para que o plano ganhe tração. Então aqui, esse novo conceito, então, frozen middle, que é esse meio, essa média gerência congelada, paralisada, então ela trava o cascateamento da execução do plano de diversidade, equidade e inclusão. Muito importante olhar para essa gerência intermediária. Olá, 10 dias atrás eu vivi uma experiência incrível, que foi a de estar ali na sede da ONU em Nova York, participando como ouvinte
do 68º CSW, que é a Comissão sobre o Status da Mulher, que é a principal instância criada pela ONU desde 1946 para discutir exclusivamente igualdade de gênero e empoderamento feminino, que sempre acontece nesse mês de março por conta do Dia Internacional da Mulher. Eu fui participar da Side Meeting, que é toda uma delegação brasileira liderada pela Rede Brasil do Pacto da ONU Global, que tem como objetivo principal chegar a 11 mil mulheres na liderança até 2030. A pauta desse dia que eu vivi lá como ouvinte foi muito maravilhosa, porque contou assim com mulheres muito diversas, mas muito poderosas e muito inspiradoras. E aqui só para citar alguns nomes: Rachel Maia, Tarciana Medeiros, Carol Ignara, Maite Schneider, Monique Evelli, Vera Magalhães, Ana Pimentel, um monte de mulher muito maravilhosa. Foi um dia super intenso. E eu queria aqui deixar os principais impactos para mim, ou os 3 maiores insights que eu tive. Eu acho que o primeiro e o mais maravilhoso é que foi assim uma injeção de ânimo, que eu acho que a gente que luta e tá nesse dia a dia, né, para fazer a transformação acontecer, acredita na transformação e age todos os dias em prol da transformação, muitas vezes a gente tá ali, parece que a gente é uma voz solitária e demanda muita energia. Então, quando você vê todo esse grupo imenso de mulheres reunidas, de mulheres que estão fazendo muita coisa, que tem uma força incrível juntas, né, e que você entende que você faz parte de um grupo e você não tá sozinha, é muito especial, é muito incrível e assim, é uma injeção mesmo de otimismo e de falar assim, puxa, a gente pode ter fé porque a coisa pode estar caminhando a passos lentos ainda, mas ela está caminhando e tem muita gente olhando para isso e tem muita gente já fazendo muita coisa. Então, acho que esse para mim foi assim, o principal de tudo, né, como sentimento e como impacto. Eu acho que segundo, e aqui até uma fala da Cris Nalmoves, que ela fala, vamos olhar para quem veio antes e não vamos desistir. E aqui me impactou muito ver a Benedita da Silva com 81 anos, né, ainda ali na linha de frente como deputada federal, né, segurando essa bandeira, empenhando essa bandeira de ter, né, mais mulheres pretas, de olhar para isso, de olhar para não só para a pauta da mulher, mas também para a pauta da mulher negra, porque é uma outra vala aqui quando a gente abre o recorte. Então, incrível ver uma mulher nessa idade ainda olhando para isso e com tanta força, com tanta energia e trabalhando tanto. A outra fala que me impactou, e aí essa foi da Rachel Maia, que é, a gente não deve estar só onde a gente quer estar. A gente precisa estar em alguns lugares. E nesses lugares não pode ser uma questão pra gente se a gente vai estar ou não. A gente tem que estar, porque é só assim que a gente vai fazer a mudança acontecer. Então também é importante, né? É lógico, tira a gente da zona de conforto, mexe com a nossa resiliência, mexe com a nossa energia, mas também se a gente não tiver essa coragem de estar nesses lugares, quando é que a gente vai conseguir mover? E acho que mais um que me impactou muito e que é muita realidade é que a gente precisa de consistência e frequência, a gente precisa de recorrência, a gente tem que falar, falar e falar, que se a gente para, a gente retrocede. Então, como é que a gente consegue ter essa força do grupo, né, unido, da rede de apoio, do suporte, de como é que a gente olha uma para outra nesse lugar e a gente se dá esse apoio e a gente mantém a energia do grupo junta, nesse olhar de colaboração mesmo, para a gente continuar, para a gente ter energia de juntas continuar movendo, para a gente não desistir. Então, acho que esses foram alguns insights que eu queria dividir e ao longo do mês eu vou trazer outras coisas que eu aprendi lá, mas foi incrível a experiência.